A cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, revive uma trágica coincidência. Uma cidadã americana foi morta a tiros mais cedo por um agente de segurança que faz parte do serviço de imigração do país. O cenário desse episódio fica a poucos quilômetros de onde George Floyd foi sufocado até a morte por um policial em 2020. E aí eu trago para vocês uma nova coincidência. Porque assim como aconteceu com George Floyd, mais de 5 anos atrás, hoje, agora, nesta noite, esse caso gera forte comoção e já está levando milhares de pessoas para as ruas. Você vê aí imagens de agora há pouco de um grande protesto em Minneapolis. E as manifestações vão além do local dos acontecimentos. Protestos também foram registrados em várias cidades americanas, como Miami, Nova York e Nova Orleans, exatamente como se deu com o caso George Floyd. O país pegou fogo porque a população entendeu que ali havia um caso emblemático de violência policial, de violência, de abuso de autoridade, de poder, que levou à morte de um cidadão e dessa vez de uma cidadã inocente. Mas o que a gente sabe até agora sobre essa vítima? O nome dela era Renee Nicole Goode. Tinha 37 anos, era nascida nos Estados Unidos e morava em Minneapolis. A mãe dela contou para um jornal local que Renee era uma das pessoas mais gentis que conheceu e que ela não fazia parte daquele tipo de protesto contra os agentes do ICE. Vamos falar com o Jorge Pontual a respeito disso, porque, obviamente, mesmo que a Renee fizesse parte daquela manifestação contrária às ações arbitrárias da Polícia de Imigração americana, nada justificaria ela ser morta daquela forma. Jorge Pontual vai relembrar esse caso, porque há imagens muito fortes dando conta do que aconteceu mais cedo nessa cidade americana. E a gente vai também conversar com o Pontual sobre essas mobilizações que vão ganhando corpo no país nas últimas horas. Pontual, muito boa noite a você aí. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Aline, vamos começar com essa manifestação que está acontecendo agora, que é uma manifestação enorme. A polícia local está dizendo que tem mais gente nas ruas protestando contra a morte de Renee Goode, agora à noite, em Minneapolis, do que tinha naquela noite de 25 de maio de 2020, quando o George Floyd foi morto. A reação à morte de George Floyd foi grande, mas na primeira noite tinha menos gente do que tem hoje à noite protestando contra a morte de Renee Goode pelos agentes de imigração. Porque o que está havendo é que há uma disparidade muito grande entre as duas versões, né? A versão oficial do governo Trump, de que ela usou o carro como arma, que ela tentou matar um agente da imigração, que atirou nela em legítima defesa. E a versão de quem viu os vídeos. Os vídeos mostram que ela estava dirigindo, não atendendo a ordem de parar o carro. Eles mandaram, olha aí o vídeo. O policial sai, manda ela sair do carro, tenta abrir a porta, ela sai e o terceiro policial que está ali foi quem atirou nela. A versão oficial é que esse terceiro policial foi atingido pelo carro. Foi ferido e chegou até a ir para o hospital. A gente vai ver de novo agora. Presta atenção. Quando o carro sai, dá para ver que o policial que está lá na frente, ele não é atingido pelo carro. Ele atira nela e mata com 3 tiros. E ele foi para o hospital, segundo o presidente Trump e a secretária de Segurança Nacional. Ele foi ser atendido no hospital, mas ele sai andando dessa história, ele aparentemente não teve nada, ele não foi atingido pelo carro, mas eles dizem que ela jogou o carro contra ele e que ele foi ferido. Então são duas versões contraditórias que vão ser investigadas, o FBI está investigando o caso, a polícia local também, mas houve muita reação, muito protesto. O primeiro protesto foi inclusive reprimido com spray de pimenta pelos agentes do ICE. ICE quer dizer Immigration Enforcement, policiamento da imigração, né? Os agentes do ICE estão em todo o país prendendo imigrantes que são deportados, né?
E em Minneapolis eles estão agindo há poucos dias e já prenderam mais de 1.500. E havia um protesto nas ruas onde eles estavam passando, havia pessoas protestando. E essa mulher estava dirigindo o carro, a Renee Good, segundo a deputada Ilhan Omar, que é a deputada desse distrito aí, a deputada disse que a Renee Good era uma observadora legal, uma pessoa que legalmente estava autorizada a observar as ações do ICE. Quer dizer, ela era uma ativista. O governo diz que ela estava provocando os agentes do ICE, que ela estava fazendo uma provocação, segundo o governo, contra os agentes do ICE, atrapalhando o trabalho deles. E aí eles mandaram ela sair do carro. Ela, em vez de sair do carro, como vocês viram, ela deu a ré e engrenou uma primeira e saiu, levou 3 tiros e bateu num poste, morreu ali mesmo. Uma tragédia, né? Mãe de 3 filhos, uma mulher de 37 anos, morrer desse jeito. E esse é o carro dela, é um carro marrom, um Honda Pilot, que estava atravessado no meio da rua, quando eles pararam o carro deles e mandaram ela sair. Disseram para ela sair do carro. E ela não saiu. Mas isso não é motivo para matar uma pessoa. A secretária de Segurança Interna disse que o agente que atirou foi treinado para fazer isso. Que em autodefesa eles são treinados quando alguém vai dirigir um carro em cima deles para atirar para matar. Que foi o treinamento que ele recebeu, que ele agiu dentro da lei. Isso vai ser investigado, né? Agora, o prefeito da cidade de Minneapolis disse que o ICE tem que sair da cidade, porque está causando um caos na cidade. Mas a secretária de Segurança Interna disse que não vai sair, que eles vão continuar atuando lá. Aline. E a Procuradoria de Minneapolis falou que vai fazer o possível para que esse caso seja investigado da forma devida, não é, Pontual? E o que mais choca também, depois de tudo isso, é o presidente americano não lamentar nem que fosse minimamente o episódio. Algo do tipo, que pena que chegamos a esse resultado. Não gostaríamos que ninguém morresse dessa forma, porque não é aceitável. Mas não, ele simplesmente falou que a pessoa, que essa mulher, que a Renee Good, estava provocando desordem e que o agente agiu em legítima defesa. Aí demonstrou preocupação com o estado de saúde do agente da imigração que está hospitalizado. Em nenhum momento faz um exame de consciência para refletir sobre aquele ato, sobre aquela abordagem policial que acabou com a morte de uma cidadã americana, Pontual. A secretária de Segurança Interna chamou a Renee Good de terrorista. Disse que ela é uma terrorista. É tudo muito triste, muito preocupante, Pontual. Agora a gente observar com muita atenção essas manifestações que estão acontecendo para além do estado de Minnesota, porque são os americanos, para além desse contexto, olhando para o que está acontecendo e demonstrando a sua contrariedade. Entender qual o tamanho que isso vai ganhar ao longo das próximas horas. A gente volta a conversar, Pontual, vendo alguma novidade neste cenário. Te agradeço imensamente. Voltamos a falar a qualquer momento. Bom,